Ô Vera, bom dia. O STF decidiu que Renan Calheiros fica na presidência do Senado. Quem ganha e quem perde com essa decisão de ontem, que você também acompanhou, estávamos todos aqui na redação? Quem ganha e quem perde, Vera? Bom dia, Patrick. Bom dia a todos no estúdio, a quem nos ouve e nos assiste nesta manhã. Pois é, quem ganha é Renan Calheiros. Eu acho que é o único que ganha com essa decisão. Perdem as instituições, perde o Supremo Tribunal Federal, perdemos nós como sociedade, perde o direito, Patrick, porque tudo isso começou ruim e a emenda terminou muito pior do que o soneto. Porque se há dúvidas quanto à legitimidade da liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio Mello, e elas existem, vários juristas têm aí reparos, tanto à urgência, quanto ao mérito, quanto ao instrumento usado por Marco Aurélio, uma liminar monocrática numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, algo que não é possível, tudo bem, mas foi uma decisão que se cercou ali de cuidados formais básicos, portanto ela não era nula e, portanto, ela deveria ter sido cumprida. Ainda que ela tivesse sido cassada ontem por ter essas falhas todas, ela deveria ter sido cumprida no primeiro momento. Então, nas mais de 24 horas em que ela foi descumprida, e o Supremo deixou isso sem resposta, Patrick, porque vários ministros apontaram a gravidade de não se cumprir uma decisão judicial, mas não deram nenhuma consequência a esse ato de Renan e da mesa do Senado. Então foi como se puxassem a orelha de Renan e da mesa do Senado, mas deixassem para lá. E o decano da corte, eu acho que perde mais do que os outros. Alguns perdem mais que outros. Um deles é o ministro Celso de Mello, que é o decano da corte, que é conhecido por seguir sempre um voto técnico, estritamente técnico, e ontem teve de dar um duplo twist carpado, constitucional, para explicar esse voto que ele deu, que ele disse, começa dizendo que tem de ser cumprido uma decisão judicial, que não há justificativa para não se cumprir uma decisão judicial, que tem de haver respeito a uma decisão, que o presidente da República, quando investigado, tem de se afastar, que não haveria por que não ser assim com seus substitutos, porém, e aí ele faz o duplo twist carpado constitucional, ele mesmo usa a expressão per saltum. Renan Calheiros teria que ser pulado na linha sucessória. Isso não se justifica. Não é possível que uma pessoa tenha as prerrogativas do cargo menos uma, que é justamente a de assumir a presidência da República. O ministro Celso de Mello sabe que nem na lógica jurídica e nem na letra fria da lei ele vai achar uma justificativa para esse per saltum que ele deu. E quando ele diz, entre as justificativas para sua decisão, que há uma grave crise instalada no país, aí ele sai de vez da Constituição, sai de vez do direito e faz um casuísmo que não se espera do decano da corte. Então perde mais que os outros. A ministra Carmen Lúcia perde mais que os outros, porque ela vinha num discurso de defesa do judiciário, que ela abandonou ontem. Ela abandonou para virar uma negociadora política, porque ela se reuniu com os senadores, ela se reuniu, então ela deveria, no mínimo, não ter votado. Já havia um placar para uma decisão, não era necessário o voto dela, ela podia dizer que ia ficar na posição de presidente do Supremo, dada a crise instalada entre os poderes, e não iria votar. Não precisaria ter votado, e votado de acordo com essa saída, que é contra as próprias convicções. Então eu acho que esses dois perdem mais que outros. Quem ganha é Renan Calheiros, que fala por último no Brasil. Vera, mais uma vez eu gosto muito do seu comentário, foi perfeito em tudo, até na análise olímpica que você faz, inserindo o espetáculo do salto dentro da jurisprudência brasileira. E a pergunta que eu faço é a seguinte, a notícia, quer dizer, o mistério que existe é que foi decisão negociada. Você tem alguma fonte a respeito, Vera? Pois é, Joseval, e aí você veja, eles enchem a boca para falar da independência entre os poderes, mas o que se viu aí foi um conchavo entre os poderes, uma interdependência entre os poderes, porque depois do descumprimento de uma decisão
judicial, com um oficial de justiça feito de bobo na rodinha pelos senadores. A ministra Carmen Lúcia, outros ministros do Supremo se sentam à mesa com senadores, como o senador Jorge Viana, como outros senadores que foram lá negociar, com ministros do presidente Michel Temer, que também se envolveram nisso nos bastidores, para chegar a essa saída negociada à margem da lei, à margem da Constituição. Isso não é nada bom, principalmente no momento em que a sociedade cobra que cada um dos poderes assuma o seu papel. Ainda que houvesse, eu repito, essa dúvida quanto à liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio, havia instrumentos para questioná-la, recursos. Ela podia ter sido cumprida pelas pouco mais de 24 horas que ela vigorou a liminar, sem prejuízo algum para o país, porque mesmo nesse intervalo, o Senado não fez nenhuma reunião plenária. O senador Jorge Viana cancelou as sessões plenárias, o presidente Renan Calheiros não presidiu, foi só se encantonar ali na presidência do Senado, ele se entrincheirou lá, não recebeu o oficial de justiça, falou que fala por último, então é tudo muito ruim. Muita gente atuou nesses bastidores, o ministro da Justiça atuou, senadores da República como o senador Aécio Neves, senadora Luísio Nunes atuaram para chegar a esse consenso. Veja que o ministro Gilmar Mendes, mesmo não estando aqui, foi ouvido, participou, e o decano Celso de Mello se prontificou a falar fora da vez dele para dar essa saída para os outros. Tudo muito ruim, muito ruim. Ô Vera, então a partir dessa decisão, o que a gente pode esperar hoje? O dia seguinte, você acha que vai haver uma pacificação ou vem mais crise aí entre os poderes? O que você espera? Vem mais crise, Patrick, porque agora que o Congresso viu que se falar mais alto ele ganha a briga, ele não vai se acovardar, não vai parar. Veja que já estão sendo gestadas aí novas medidas legislativas, está nos jornais de hoje, para que se blinde de uma forma explícita na lei os presidentes da Câmara e do Senado. Então, uma das emendas que estão sendo estudadas é para dizer que eles não podem assumir a presidência se forem réus, porém ficam nos seus cargos, explicitar esse puxadinho constitucional que o Supremo fez ontem. Então, o Congresso cresceu, viu que se falar mais alto, leva. E o Supremo se apequenou. Tem gente que discute ainda que o Supremo deveria tomar alguma medida contra a mesa do Senado, alguma medida punitiva por não ter cumprido a decisão judicial, mas agora, depois de deixar o Renan lá, vão fazer o quê? A medida já caiu, não cabe mais nenhuma punição. Então, eu acho que o arranca-rabo entre os poderes continua. O governo está com a ilusão de que vai retomar a pauta econômica e que tudo vai ficar bem. Eu acho que eles vão conseguir votar a PEC do teto na semana que vem. Afinal, isso foi uma das chantagens que o Renan Calheiros fez para se manter no cargo, dizendo que sem ele a PEC do teto não andaria. Então, eles têm a obrigação de aprovar isso, mas aí com a reforma da Previdência, eu acho que o jogo volta a estaca zero. Vai ter muita gente tentando postergar essa votação, essa discussão, e eu não acho que o governo saia fortalecido, eu acho que ninguém, além de Renan, sai fortalecido desse episódio.